Já começamos aqui. Boa tarde, companheiros e companheiras. Esse é mais um J5, né, o seu jornal das tardes de segunda a sexta, né? Hoje é uma sexta-feira aí, comemorada por religiosos aí católicos, né, cristãos. Nós não temos nada a ver com isso. Vamos tocar aqui nas suas atividades normalmente, né, independente disso, até porque tem coisa muito grave acontecendo no país. Eu sou Eric Menezes, falo aqui de Salvador e estou apresentando junto com o companheiro Renan Arruda, que fala direto de Brasília. Fala aí, Renan. Boa tarde, Érico. Boa tarde aos companheiros aí, companheiros que estão acompanhando a gente nessa sexta-feira da paixão, aqui nesse J5. Isso. Antes de começar o nosso programa, como sempre, a gente sempre faz o pedido aí que é fundamental para manter, né, a imprensa operária, a nossa imprensa em funcionamento, né, independente da burguesia, que é para você curtir o nosso link 24 horas, você se inscrever no canal e mais ainda você se tornar um colaborador, né? Você pode escolher uma assinatura a partir de R$ 7,99, né? É muito importante porque só é possível manter esse canal, né, com recursos. Uma pequena contribuição faz a diferença, né? Vários companheiros aí ajudando, pode ajudar a manter o canal, melhorar as estruturas, melhorar o nosso link e ampliar a nossa programação, que já é a única TV operária 24 horas do país, né? Mas temos que evoluir sempre, né? Atingir cada vez mais e mais pessoas. Então, compartilhe nosso link também nas suas redes sociais, compartilhe com os amigos, chame os amigos aí, os colegas de trabalho para assistir o J5 e os demais programas da COTV. Então, vamos lá, a nossa pauta de hoje, a gente tem vários temas aí, além da pandemia, né, que nós não podemos ignorar. Infelizmente, a catástrofe, ela realmente tomou forma no país e é inevitável falar desse genocídio, né? A gente tem um acontecimento nos Estados Unidos aí que foi notícia agora no começo da tarde, no Capitólio. Vamos comentar também sobre a entrevista do Lula ontem, aí a rádio da Bandeirantes, né, a Band News. Vamos falar também sobre Cuba e China estão desenvolvendo medicamento contra o coronavírus, contra todo tipo de coronavírus, né? Falar sobre a demissão também do presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, a alta da taxa de juros, né, da Selic e outras notícias do setor econômico, né? Então, vamos lá. A nossa primeira notícia é exatamente essa situação que ocorreu agora no começo da tarde em Washington, né, a capital dos Estados Unidos, onde a produção pode já colocar as imagens aí, a gente vai comentando, onde um carro invadiu aí a barreira, né, que foi colocada aí, uma cerca que foi colocada na frente do Capitólio, né, e parou aí depois dessa outra barreira aí, tem uma placa de stop, é uma pesada, né, feita justamente para impedir os carros. E a informação é que o motorista, ele atropelou dois policiais, né, desceu do carro, segundo a imprensa burguesa, né, que está noticiando aí, internacional, ele estava armado com uma faca, foi alvejado pelos policiais que estavam nessa segunda barreira, e a notícia agora há pouco é que ele morreu, né? Que ele foi morrer em decorrência dos ferimentos do tiro. E um dos policiais também acabou falecendo também, não se sabe se por conta de uma facada ou por conta do atropelamento, não temos a informação ainda, mas são esses três feridos aí, dois morreram, né, e ainda tem um policial no hospital. Eles foram conduzidos de helicóptero, né,
Um helicóptero desceu aí. E essa imagem aí que mostra o Capitólio todo cercado, né? Porque o Capitólio teve aquela invasão em 6 de janeiro, né? Pelos apoiadores do Trump. Essa aí é uma imagem que apareceu recente. Segundo a imprensa burguesa internacional, esse é o motorista aí que invadiu, atropelou e estava armado com a faca, né? Eles estão dizendo que essa é a pessoa. A gente tem que aguardar também para confirmar, né? Porque já teve setores aí dizendo que era um branco apoiador do Trump. Isso aí são as barreiras, essa é uma barreira muito longe aí do Capitólio e já um forte esquema. O esquema que já era forte já se intensificou, né? Vários militares aí da Guarda Nacional dos Estados Unidos circulando, montando posição, e eles estavam começando a desarmar as barreiras aí, desde o 6 de janeiro, né? E agora não se sabe se essas barreiras vão ser desmontadas, né? E é isso. Gostaria de comentar aí, Renan? Brevemente, né? As informações são, são poucas ainda, né? Eu acho que só queria salientar aí essa crise social, econômica, política que vive os Estados Unidos, né? Não é um, não é um fato isolado que a ciência está procurando apresentar, né? Mas diz respeito a gravidade da situação no coração do imperialismo mundial, né? Estados Unidos aí é a principal potencial e a gente vê que a situação, mesmo com todo o poderio, com toda a riqueza do país, a gente vê que a situação está muito, muito grave também, né? E nos Estados Unidos tem esse tipo de ação lá comum lá, né? O pessoal agir dessa maneira e tudo mais. Precisaria acompanhar direitinho, né? Você citou aí o fato de teria gente ligado, seria um negro, aparentemente é um negro, né? Mas outros setores já estão dizendo que seria uma pessoa, um branco defensor aí do Trump, enfim. Mas é a própria crise social dos Estados Unidos, né? Está muito grave. É um reflexo disso. Exatamente, Renan. E destacar, né, que ao contrário do que pintam aí esse governo Biden, né, como sendo o presidente maravilhoso, o presidente que faz muita demagogia, que coloca imigrante, negro, mulher, LGBT no governo, existem uma ampla parcela da população norte-americana que, vamos dizer assim, não está sendo enganada por esse governo, né, porque está vivendo a crise econômica e social na pele. Né? Muitos imigrantes, a gente está vendo aí a crise na fronteira com o México, mais de 14 mil crianças presas aí em campos de concentração, né? E a crise social não vai resistir a essa demagogia, né? Que nós estamos aqui alertando desde a campanha eleitoral, que apesar do Trump ser um fascista, né? Não deu nem tempo dele ser um genocida, talvez sim, né? Porque os números nos Estados Unidos não foi brincadeira, né? Mas é um fascista, mas o Biden não é diferente, né? Já começou aí bombardeando vários países. Então essa crise, com certeza esses ataques armados que se tornaram regulares nos Estados Unidos vão continuar ocorrendo e a gente não pode desvincular, né, de responsabilidade esse governo Biden, né, que é dos democratas, mas que não tem nada de bonzinho ou santinho. E por falar em genocídio, vamos atualizar aqui, né, falar do genocídio do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, porque a pandemia continua se alastrando e matando, né, estamos caminhando aí para 4 mil mortos, não é isso aí, Renan? A situação no Brasil, a média móvel, né? Ela já está entre. A média móvel é aquele cômputo que é feito com base na semana, né? Por um período de 7 dias, está em 325,5 mil óbitos, né?
o que significa que já tem que o pico já está aproximando aí. Aliás, perdão, 3.673, eu estava dando um absoluto, né? 3.673 mil mortes por dia, e que já está dando aí, a média está em 3.119, mas tem dias que o número já está batendo as 4.000 mortes diárias, né? É, é uma grave. Eu acho que isso aqui tem vários pontos, né, que a gente poderia ver, mas o primeiro é o seguinte, né, que eu queria citar aqui é que política de tendo aí uma lockdown patrocinado por alguns estados, etc. e tal, que isso, o objetivo seria conter, vamos dizer assim, a aumento da pandemia e tudo mais, né? Particularmente por conta do problema do colapso do sistema de saúde. O que a gente vê é o seguinte, que esse lockdown, como a gente tem denunciado aqui sempre, é um lockdown de mentirinha, né? Não tem, não houve contenção de nada, pelo contrário, né? A gente está vendo aí os números por si só mostram isso aí. Mas em todas as unidades da federação que promoveram esse lockdown de mentirinha, também a situação não diminuiu. O caso de São Paulo é emblemático, né? São Paulo está com cerca de 30% das mortes diárias do país, né? O que mostra que é uma farsa total. Um segundo aspecto que seria importante a gente salientar, né? Tem saído na imprensa aí nesses últimos dias, tem um médico aí, um cientista brasileiro e médico que está tendo reconhecidamente como uma pessoa que tem aí uma área de atuação nessa questão aí da pandemia, Miguel Nicoleles, né? Ele apresentou dados estarrecedores aí nesses últimos dias, né? Um primeiro deles é que o Brasil, pode ser que o mês de março no Brasil seja o primeiro em que exista mais mortes do que nascimento, né? Por conta da pandemia, né? Isso é um dado muito grave, e se a gente levar em consideração a subnotificação que existe com relação ao vírus, com relação à expansão da doença, a gente, com certeza, isso aí que esse cientista brasileiro está colocando é muito importante. Em segundo lugar, ele fez uma lei sobre o problema que nós estamos entrando num período aí de ponto sem volta, né? Que seria o seguinte, uma morte massiva de brasileiros, e alcançaria aí, no curto espaço de tempo, 5.000 mortos por dia, a absoluta incapacidade do Estado de promover o enterro dessas pessoas. Isso aí seriam abertas valas comuns para enterrar essas pessoas que vieram a óbito, né, por conta da pandemia. E o problema que isso decorre do ponto de vista da contaminação, inclusive do lençol, quer dizer, é um descontrole absoluto do, né? Ele saiu, foi realmente colocado na imprensa, né? Absoluto caos, né? Assim, deliberado. E quando a gente tem frisado esse problema do genocídio, eu acho que seria importante a gente sacar aqui um terceiro ponto, né? Foi uma recente entrevista do general do Exército, que era responsável pela área de saúde do Exército, né? E que agora se transformou, inclusive, em ministro do Exército. Eu já estou procurando aqui o nome dele. E ele ao jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, em que ele apontava o seguinte, né? Que dentro do Exército, baseado no trabalho que eles fizeram aí a partir da realidade da epidemia, né, da expansão do coronavírus,
eles desenvolveram um trabalho no interior do Exército que hoje, segundo dados deles, tá certo? O índice de mortalidade dentro do Exército gira em torno de 0,12% dos contaminados, né? No Brasil, e ele faz ação com o Brasil, que esses números girariam em torno de 2,5%. Né? Quer dizer, se a gente fizer uma continha bem elementar, né, a gente vai ver o seguinte, que considerando, né, vamos considerar isso aí, que a gente, obviamente, não, como a gente tem apontado sempre, mas vamos supor que o Brasil tenha morrido essas 320 mil pessoas, né, como estão aí nas estatísticas. Por essa, fazendo uma comparação com o que o do Exército colocou, seria o seguinte, corresponderia do Brasil terem morrido menos de 17 mil pessoas. Caso as mesmas medidas adotadas pelo Exército fossem adotadas pelos governantes, né, pelo conjunto. Né? Quer dizer, vejam bem isso aí, 17 mil pessoas para 320 mil pessoas. Né? O que mostra o seguinte, algumas conclusões elementares disso aí são bastante óbvias. Uma primeira é o seguinte, que o governo, né, o Exército, obviamente, né, os militares estão dentro do governo. Né? Então, uma primeira questão é essa, que o governo conscientemente deixou a situação chegar ao ponto que chegou. Isso aí é genocídio, né? Admitido pelo novo ministro do Exército. Né? Isso é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto tem a ver com o problema seguinte, que, sem dúvida nenhuma, que a vacina é um problema central que deve ser, está na ordem do dia, deve se lutar por isso. Mas, mesmo sem a vacina, seria possível tomar medidas de contenção da expansão da pandemia de uma maneira concreta, né? É interessante esse problema porque a gente vê o seguinte, né? Quando a gente compara, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, né, que tem uma população semelhante ao estado, a Cuba, né, ao país Cuba, a gente vê o seguinte, que as populações são 300 por volta de 330 pessoas, né, durante toda a pandemia, no estado do Rio Grande do Sul, são milhares de pessoas. Estou vendo se eu consigo aqui o Forte Covid RS. São milhares de pessoas. Deixa eu pegar aqui. Rio Grande do Sul ultrapassa mais de 20 mil mortes. Veja bem, num país, num estado correspondente ao estado de Cuba, né, em termos de população, e até mesmo de tamanho, geograficamente falando, enquanto Cuba morreram menos de 350 pessoas, no Rio Grande do Sul já são 20 mil mortes. Então a gente vê que não é um problema, como é que se diz, da vacina simplesmente, é um problema de política pública, de interesse em salvar a população. Quer dizer, num único dia em Curitiba, no Rio Grande do Sul, agora recentemente, nesses últimos dias, morreu mais gente do que todo o período da pandemia grave. Né? Então a gente vê aí a situação que não é um problema de descontrole, Eric, mas trata-se de uma política conscientemente de lavar as mãos e deixar as mortes correrem soltas. Né? Eu te devolvo.
Exatamente. A gente vem mostrando esse quadro aqui dia após dia, né, de catástrofe nacional com a ausência de medidas, né, só frisar isso, é a ausência de medidas, não é só a vacina, né, até hoje, exceto a demagogia que se faz com isolamento e lockdown, né, porque essas medidas sem renda, sem uma situação que a pessoa realmente ficar confortável em casa, assim como parte da classe média fica, é pura demagogia. Né? E agora a gente está vendo a demagogia misturada com grande repressão, né? Como a gente está presenciando em alguns lugares, e a gente tem visto que até setores da esquerda e os governos da esquerda estão sendo muito eficientes na repressão, né? Como o prefeito de Araraquara aí, que é do PT, o governador da Bahia aqui, o Rui Costa, que é do PT, estão empregando com todo o lockdown, com todo empenho e aplicando a repressão, né, fortemente na comunidade, na população. A gente noticia aí praticamente todo dia no DCO, no Diário da Causa Operária, né, os ataques, as prisões, né, o ataque às comunidades vem sofrendo da polícia militar e desses governos, né? Mas é isso, vamos tocando aqui para a próxima notícia. Antes disso, gostaria de agradecer aos companheiros que estão aqui no chat, né, com a gente, que já informaram que estão compartilhando, é isso mesmo, companheiros, a companheira Ana Matos, sempre presente aqui, né, com a gente na COTV, o companheiro Luiz Bergosa, obrigado pelo superchat, falou Feliz Páscoa a todos, ok, para quem é religioso, curta aí sua Páscoa, seu feriado. Um abraço a todos. Reflexão sempre. Boa tarde. É isso aí. A companheira Ana Matos, novamente. Vamos lá. Novamente, pedir para você compartilhar o link e ficar na nossa COTV 24 horas. Bom, tocando para o próximo tema aqui da pauta, a gente tem a questão da demissão do presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Vou deixar até o Renan falar um pouco, mas antes disso vou falar aqui. O Hélio Magalhães, né? Ele pediu demissão nesta quinta, né? Ontem, mandou a carta de renúncia aí para o governo Bolsonaro, para o Ministério da Economia do Paulo Guedes aí. Segundo a carta, né, que foi tornada pública, por não concordar com a escolha do novo presidente, que é o indicado não só pelo Bolsonaro, mas pelo filho do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, né? Ficou público aí a negociação que teve. O Bolsonaro acabou pressionando aí para a saída do presidente anterior, que é um lacaio da burguesia também, né? Mas ele anunciou que o Banco do Brasil faria uma reestruturação, a Bolsonaro no momento, foi no mesmo momento da crise da Petrobras, e vários setores dos trabalhadores estavam pressionando contra as demissões, né? Então aí criou-se uma crise contra o presidente anterior, e agora eles escolheram um tal de Fausto de Andrade Ribeiro, né? Que é do quadro do Banco do Brasil, mas segundo os demais conselheiros não tem nenhuma experiência de gestão e é puramente uma indicação política por ser próximo a Flávio Bolsonaro, né? É mais um absurdo aí, e destacando que o Hélio Guimarães, o Hélio Magalhães, né, que era o presidente do Conselho de Administração, falou que destacou na sua carta que é uma continuidade de um descaso do governo Bolsonaro com as empresas públicas de capital aberto, né? Que, como no caso do Banco do Brasil, são empresas de capital misto, né? Quer comentar aí rapidamente, Renan? É, eu acho que tem aí duas questões, né? Precisaria ver exatamente quem que é essa pessoa que assumiu a presidência do Banco do Brasil, mas que, assim, de um ponto de vista geral, não há uma mudança na política de conjunto do governo, né? Entre, por exemplo,
o ex-presidente, que era diretamente ligado aí à ala privatista do governo, né? Ligado aí ao Ministério da Economia, ao Paulo Guedes, e o atual ministro, e o atual presidente do banco, né? Quer dizer, são duas alas que estão. O que envolve aí são interesses políticos, regionais. Por exemplo, o Banco do Brasil, né, é uma empresa estatal ou pública, né, porque é um capital, a empresa de economia mista, né, que desde sempre, atende os interesses, por exemplo, do agronegócio. Então, a própria ação do Banco do Brasil não é do interesse de alguns setores dentro do capitalismo, né, do capitalismo dos empresários golpistas e tudo mais. Então, há uma luta aí nesse meio, né, de como tratar o problema, né? Então, é um episódio disso, óbvio, tem que pensar o que está acontecendo no Banco do Brasil, não simplesmente com relação ao Banco do Brasil, mas a própria crise de conjunto do governo, né? Nós vimos aí a queda sucessiva aí de diversos ministros-chave, né, do ponto de vista do governo, particularmente os militares, né? Então, essa questão do Banco do Brasil vai se somar a isso. Mas não acho que seja, nem que o anterior tenha os conselheiros anteriores que estão pedindo demissão agora, né? Ou o próprio presidente do Banco do Brasil anterior tivesse alguma política de defesa dos interesses dos trabalhadores, assim como esses que vão entrar agora também não vão ter. Né? Não acho que seja nenhuma coisa dessa ordem. Né? Te devolvo, Eric. Exatamente, como a gente tem falado, né, que não adianta pedir a queda de ministro, a queda do presidente da empresa tal, é aquilo que não vai mudar, né? Ele vai trocar 6 por meia dúzia, como a gente viu aí com a troca que ele fez com a troca que a gente viu aí com os militares, né? Ele trocou o comando das Forças Armadas, trocou o ministro da Defesa e vai ficar tudo por isso mesmo, né? Exceto por alguma articulação que os próprios militares possam estar fazendo no alto comando das Forças Armadas, né? Até de repente por cima do governo Bolsonaro. Mas vamos lá. Vamos aqui ao tema central do nosso programa, que é a, a questão da entrevista do ex-presidente Lula ontem ao programa do Reinaldo Azevedo, né, na Band News, né, na rádio Band News, que, vamos dizer assim, tem muita coisa para a gente comentar aqui, né? É por isso que é o tema principal. Foi muito, tá aí a imagem, o ex-presidente foi telepresencial, né? Ele estava na casa dele, em algum local dele, e foram, vamos dizer assim, foi bastante comemorado, né, por setores da esquerda. A gente viu muita gente aí compartilhando nas redes sociais como uma vitória. O Lula está na imprensa burguesa, na imprensa capitalista. Esse card aí circulou bastante aí, uma foto do Lula no Reinaldo Azevedo, e teve uma grande audiência, né? A grande questão é essa, a gente viu aí o Reinaldo Azevedo dando risada, fazendo essa presepada toda, que a gente sabe que a imprensa, esses lacaios da imprensa burguesa, né, sabem muito, são adestrados, né? São adestrados para fazer. Então, quando eles recebem uma pessoa importante, uma autoridade, eles fazem essa cara aí, né? Colocado figuras como esse Reinaldo Azevedo, que é uma pessoa desqualificada completamente, né? Apesar do ar arrogante dele de que sabe isso, que sabe aquilo, é uma pessoa totalmente desqualificada que está aí para ser vendida, né? Para o capital, para a burguesia, para manter o emprego dele vive disso, né? Quer dizer, ele vive disso, né? O emprego dele é ser lacaio da burguesia e mudar de posição, mudar o discurso dele conforme os patrões mandam, né? Então, teve uma grande audiência, muita gente comemorou aí
Essa aí foi a coletiva anterior do Lula, né, depois comentando as decisões do STF, e teve uma grande audiência, muita gente comemorou, né, foi 18 vezes maior do que a, a entrevista do Bolsonaro, que o Bolsonaro deu aí para o mesmo canal, etc e tal. Mas aqui a gente gostaria de dizer, como a gente falou durante a semana, né, sobre, depois que foi anunciada aí essa entrevista, que, em primeiro lugar, o ex-presidente Lula deveria é, priorizar, vamos dizer assim, o atendimento à imprensa de esquerda, né? A imprensa ligada aos sindicatos, a imprensa dos partidos de esquerda, aquela que tem uma relação real com os trabalhadores, né? E não emprestar a sua popularidade, emprestar a sua audiência a um canal golpista, né? Um dos monopólios da imprensa golpista que a gente tem no país e que não vai perder tempo, né, em atacar o presidente, como a gente já está vendo aí, né? Eles fazem uma operação mista, né, que em alguns setores, se você vir hoje os jornais impressos, não apareceu nada da entrevista. Na internet, lógico que tem uma velocidade muito maior de informações, apareceu. Eu queria pedir para a produção colocar aí algumas imagens que mostram as manchetes que foram aí colocadas. A gente colheu isso aí no Google, né? É fácil de qualquer um ver quais são as notícias que estão sendo dadas aí pela imprensa. E eu queria destacar principalmente aí as matérias principais aí da Folha de São Paulo e do Estadão, né? Que são dois dos principais jornais aí da imprensa golpista brasileira, né? A Folha de São Paulo diz: Lula diz que PT tentará aliança com o centro, se for preciso, contra Bolsonaro. E o Estadão diz: após manifesto de presidenciáveis, Lula diz que, se for preciso, vai chegar no centro nas eleições. Né? Até parece que são dois jornais independentes, né? São jornais, vamos dizer assim, que representam, que poderiam representar setores diferentes, né? Mas pela matéria a gente vê como é o jogo da imprensa, né? Praticamente a mesma notícia que eles deram aí. Foi falado na entrevista vários temas, né? Até o Reinaldo Azevedo quis saber da vida pessoal do Lula, se ele chorou na prisão, se ele se arrependeu do governo, de alguma coisa do governo, tentando aquele clima melodramático, mas você vê qual é o destaque que a imprensa burguesa quer dar. Né? Se o Lula vai apoiar uma opção ao centro, né? Ou seja, fazer aliança com setores da direita, né? E de repente até com a falida aí até o momento Frente Ampla, né? E é nesse sentido, eu vou passar para o companheiro Renan comentar, e depois a gente pode comentar um pouco mais, que a gente vê os interesses da burguesia. Né? A gente está aqui lutando dia após dia para que o companheiro Lula tenha uma candidatura, primeiro tenha seus direitos políticos plenamente restabelecidos, né, que possa ser candidato e que depois tenha uma candidatura apoiada nas bases populares, nos trabalhadores organizados, nos sindicatos. E você vê qual é a intenção da imprensa capitalista. Eles querem empurrar o Lula, né, para uma aliança com setores da burguesia, com a direita, né, que pode colocar, inclusive, o Lula como não sendo candidato ou até sendo um vice. Né? Ele ainda tem processos a responder ainda e tem muita água para rolar até as eleições de 2022. Esse é o perigo de compactuar com a imprensa burguesa. Passo para o Renan aí e a gente vai comentando. Eu não tive ainda a oportunidade de assistir a entrevista. Pretendo ver, se possível, ainda hoje. E assim, não vou entrar no mérito da entrevista em si, mas acho que num ponto que você abordou aí, que eu acho que é muito importante, que é o problema seguinte, né? Não por ser o Lula, poderia ser o Lula ou qualquer outra liderança de esquerda, né? Mas que a gente deveria ter um senso crítico com relação a isso aí, que é o problema de você dar guarita, vamos supor, avalizar determinados blogs ou jornalistas
aí da imprensa, que foram notoriamente golpistas, né, respaldar esse tipo de entrevista, né? Ou seja, dar esse cartaz para eles, né? Eu acho que assim, eu queria frisar, você citou sobre a conduta, né, do jornalista lá, mas ele foi pior do que isso ainda, né? Ele foi o cara que cunhou, né, o termo petralhas, né? Reinaldo Azevedo foi o cara que cunhou o termo petralha. Ele teve aí um papel do ponto de vista aí na época, isso aí já desde a época do mensalão, né? Mas nesse período que vai do mensalão ao golpe de 2016, ele foi uma das figuras aí mais destacadas da imprensa, entre jornalistas, né? Articulistas políticos, né? Comentaristas políticos da imprensa burguesa, um dos mais destacados na ferrenha política de caçar o PT, o Partido dos Trabalhadores e seus dirigentes. Né? Então, assim, a gente precisaria ver isso, por exemplo. O PT teve toda a sua cúpula partidária aí bombardeada no mensalão, né? José Disseu, José Genuíno foram presos, né? Os dois, e muitos outros dirigentes foram aí quer dizer, o mensalão foi a primeira operação golpista que teve no Brasil antes da Lava Jato, né? Então, o Reinaldo Azevedo teve um papel crucial nisso aí. Eu acho que não é uma política das melhores, né? Vamos dizer assim, dar uma roupagem democrática para um jornalista desse tipo, né? Independentemente de ser o Lula, ou poderia ser qualquer outro, né? O partido, o PCO, é muito crítico a esse tipo de ação, né? Você, como é que se diz? É meio que assim, um livrar a cara daquele que seu algoz, né? Não sei, é isso. Sobre a entrevista em si, eu não vi ainda, né? Eu acredito, inclusive, que isso aí vai ser tema da análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta amanhã, né? A análise que a gente faz todos os sábados. Mas, assim, eu não tenho nenhuma, a esse respeito, não tenho nada a comentar. Mas o mais importante é o que a gente tem frisado aqui, né? A questão da imprensa e a oportunidade da entrevista, né? Porque a entrevista eu vi hoje, né? Não dei, vamos dizer assim, não dei ousadia de dar audiência ao Renato de Azevedo, né? Para ele lucrar com isso, inclusive eles ganham dinheiro com isso, né? Mas é o discurso do Lula, né? É o discurso conciliador do Lula, né? O jornalista tentando atacar, conseguir, vamos dizer assim, ele tentou conseguir algumas coisas pessoais que não interessam a ninguém, né? Tentando fazer até de repente o Lula chorar, alguma coisa assim, se ele sentiu a morte do neto, do irmão, da Marisa Letícia, né? Da ex-mulher dele, etc. Mas o mais importante é isso aí que a gente tem destacado, que de fato o Lula aí na imprensa burguesa, principalmente neste momento, né, que não há sinal nenhum vamos dizer assim, de refluxo do regime golpista, né, de avançar na situação de desmontar o golpe, né, porque isso só vai acontecer com a pressão popular. Eles continuam querem utilizar, vamos dizer assim, a popularidade do Lula, exatamente como você falou, para se passarem de democratas, né, que o termo do momento é esse, são os democratas, né, contra o genocida Bolsonaro. Né? Inclusive, só destacar por último esse paralelo. Vocês podem conferir aí que os jornais da imprensa hoje também
todos eles coordenaram um ataque em algum grau, em algum ângulo ao governo Bolsonaro, né? Justamente buscando pressioná-lo. E como a gente tem dito aqui, a imprensa não vai derrubar Bolsonaro, muito menos setores da burguesia, né? Mas eles buscam controlá-lo, fazer com que ele adote o programa que eles realmente querem para o Brasil. E o Lula fez isso, ele referendou, vamos dizer assim, a imprensa golpista, né, a imprensa venal, que também é responsável pela pandemia estar do jeito que está, né, referendando como uma democrática, que agora ela é opositora, ou esses setores seriam opositores do Bolsonaro, inclusive o próprio Reinaldo Azevedo. Mas como o Renan falou, a gente vai comentar ainda mais isso aí nos programas e no DCO, né? E vamos seguindo aqui para a próxima pauta, né? A gente ainda tem muita notícia. Vou falar aqui rapidamente sobre um tema importante, depois passo para o Renan aí trazer outra pauta. O governo de Cuba, nesta sexta, anunciou que já está trabalhando, né, junto com a China, com pesquisadores da China, para desenvolver um medicamento que poderá, vamos dizer assim, combater todos os tipos de coronavírus, né? Isso foi anunciado hoje por pesquisadores do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba, né? E não detalhou qual foi o centro de pesquisa chinês que está desenvolvendo, mas eles falaram que é um estudo amplo, né, que visa erradicar um medicamento, vamos dizer assim, desenvolver um medicamento para erradicar os vários tipos de coronavírus, né, no país. Destaque que Cuba está aí agora com 5 vacinas, né, diferentes, sendo praticamente em fase finais de teste, enquanto, por exemplo, o Brasil é um país muito mais rico do que Cuba, né? Há pouco deixou de ser aí a nona, décima economia do mundo e não está desenvolvendo praticamente nenhum. Agora que veio aparecer essas semanas aí, esses últimos dias, um anúncio aí que pode vir alguma coisa do Butantan e da Fiocruz, né? Mas é isso, eu passo para você, Renan, você poder trazer a próxima notícia, se quiser fazer um comentário sobre essa aí também, vai em frente. Bom, rapidamente, isso aí essa questão de Cuba aí, né? A gente já comentou um pouco atrás aí, né, sobre o problema uma comparação entre a mortalidade de Cuba, e a do Brasil e tudo mais, usamos o Rio Grande do Sul como paralelo. Isso aí é a mais pura condição assim que mostra a absoluta incapacidade do país, da falta de interesse, né, de fazer alguma coisa, né? Cuba, um país que está aí sob um bloqueio econômico desde um país que corresponde, sei lá, ao estado, é menor do que o estado do Rio Grande do Sul, em termos de área, um país que está sob bloqueio econômico do principal país imperialista do mundo, que são os Estados Unidos aí há mais de 60 anos, né? Um país assim travado de tudo quanto é lado, está aí nessa situação com relação à pandemia. Eles têm vacina, eu nem sabia que estavam testando mais vacinas, né, mas eu sabia da soberana. Ao invés de você ter um Estado, né, no Brasil, poder. Qual seria a política correta? Né? Seria você falar, vamos, Cuba está produzindo vacina, vamos usar a infraestrutura do Brasil para ajudar os cubanos a produzir imediatamente essa vacina, né? Ou, por um lado, ou a questão da quebra das patentes das vacinas de conjunto. Quer dizer, você precisaria ter uma ação concreta, né? Não tem nada disso, né? É uma vergonha. O Brasil é uma vergonha, né? Os dirigentes do país, essa burguesia nojenta, asquerosa do golpe de 2016 aí, isso é tudo uma vergonha, né? Eles estão se lixando para o povo, eles querem matar o povo. Eu aproveito, né, para dar sequência aqui nessa reta final do programa, para dar uma notícia aqui sobre o problema dessa última
desse último aumento da taxa de juros no Brasil, ocorrida mais ou menos umas 2 semanas. Estão começando a sair os números em torno disso aí, né? Só para o pessoal que está assistindo a gente, o Brasil, numa tacada só, elevou os juros aí em cerca de 37%, né? A sua taxa de juros, né? Isso aí está, segundo dados aí oficiais, essa alta aí da Selic, ela vai, como é que se diz? Implicar num aumento de 100 bilhões na dívida pública no Brasil apenas nesse ano de 2021. 100 bilhões. Né? Veja bem, é uma coisa... E para onde é esse dinheiro aqui? Não é, obviamente, para o povo. Isso aqui são para os banqueiros. Né? Os banqueiros vão lucrar 100 bilhões apenas com juros da dívida pública. Eu saliento isso aqui porque, para a gente ter uma ideia da gravidade, de como o país nosso é um país está absolutamente quebrado, o nosso PIB, o PIB brasileiro, ele corresponde mais ou menos ele gira em torno de 7 trilhões. Eu estou procurando aqui a matéria, mas ele gira em torno de 7 trilhões de reais anualmente, né? A dívida no Brasil, ela corresponde a mais de 5 trilhões. Veja, é uma coisa assim, sei lá, vamos imaginar aí uma família, um trabalhador endividado, faz uma pequena proporção nisso aí, né? Quer dizer, tudo quanto é riqueza que o Brasil produz no ano, né? Tudo quanto é riqueza que o Brasil produz no ano, gira em torno de 7 trilhões de reais. Da dívida, né? Ou seja, do principal, não os juros, do principal, está em mais de 5 trilhões. Né? Quer dizer, é como se o país produzisse o ano todo, ninguém recebesse salário, ninguém comesse, ninguém não tivesse nenhum tipo de pagamento de pensão, nenhum tipo de alimentação do povo. Assim, se você congelasse o Brasil no tempo, ao final de um ano, essas riquezas todinhas do país daria para pagar os juros, né? Pagaria, vamos supor, a dívida externa. Isso aí mostra o que o golpe de Estado levou a gente, né? A gravidade da situação aí de conjunto, né? Aí eu devolvo para você, Eric, para você dar o fechamento aí no programa. Acho que a gente já extrapolou aqui um pouquinho o nosso tempo. Exatamente, Renan. Só finalizar que todo esse gasto aí, essa dívida, é feita para os banqueiros, né? Mais cerca de 60% do orçamento público brasileiro é gasto com esse pagamento da dívida para os banqueiros, né? E, inclusive, nós colocamos sempre que a questão da pandemia poderia estar sendo resolvida agora com investimento na saúde, no auxílio, tirando exatamente dos banqueiros, porque boa parte dos recursos do povo brasileiro está indo para eles, e essa alta dos juros é para atender exatamente os interesses desses banqueiros, desses especuladores. Bom, deu nosso horário aqui. Queria agradecer a nossa audiência, o pessoal que acompanhou aí. Não deu para comentar todas as pessoas que comentaram no chat aí. Gostaria de agradecer. Compartilhe o nosso link 24 horas. Fique por aí. Agora vem o programa aí Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, companheiro Eduardo Vasco, e sempre um convidado especial aí. Gostaria de agradecer ao Renan, companheiro Renan, dá seu tchau aí.